Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Vinícius, sou do segundo módulo de Química aqui do Rubens e eu vou fazer uma palestra muito rápida só sobre a parte teórica de fusão nuclear e aceleração de partículas. Em seguida dessa apresentação teórica, vou convidar vocês para estarem aqui em cima do palco para verem o funcionamento do fusor, que é um simulador de fusão nuclear, tá bem? Bom, vou começar então. Antes de tocar no assunto de fusão nuclear, é legal entender como funciona o átomo, o que é o núcleo, né? Quando se fala de energia nuclear, o que significa energia nuclear? É a energia que mantém o núcleo. Núcleo o quê? Atômico. O que é atômico? É o átomo. Então, qual que é a estrutura do átomo? Como que um átomo é? Basicamente, o átomo tem essa forma. Ele possui núcleo, o núcleo tem carga positiva, os elétrons aqui em volta rodando carga negativa, tá? O núcleo tem prótons e nêutrons, e em volta os elétrons, tá? Essas são as três partículas. Tendo isso em mente, tendo esse conceito básico de química na cabeça, é possível compreender o que é a fusão, o que é o processo de energia nuclear em si, tá bem? Bom, então, o que é a fusão nuclear? Se na fissão nuclear é o método de energia que nós usamos atualmente nos reatores, por exemplo, Fukushima, Chernobyl, os reatores na Alemanha, reatores no Brasil, tá? Esses lugares possuem reatores que produzem energia, são reatores de fissão nuclear. Fissão nuclear atômica é o ato de você dividir um núcleo atômico, que eu expliquei antes ali sobre o que era o núcleo atômico. Você divide esse núcleo atômico, liberando a energia que mantém ele. A energia que mantém esse núcleo é chamada de energia nuclear. Tá? Então, uma vez que você divide o núcleo, gera energia, ela libera energia. E essa energia vai ser usada para produzir tal eletricidade, energia elétrica. Na fusão, o que acontece é o contrário. Ao invés de você dividir o núcleo, você funde ele. Como assim? Os núcleos eles variam de tamanho. Tá? O elemento como o urânio, que é o elemento usado na fissão nuclear, é um elemento com núcleo grande, tá? É um núcleo pesado, falando de nível atômico. Então, ele é dividido e gera outro elemento. Na fusão, vai ser utilizado o núcleo leve. O núcleo mais leve que existe na tabela periódica é o núcleo de hidrogênio. Tá? Os dois nomes aqui são dois tipos de hidrogênio, mas o importante é pensar que ele possui uma carga positiva, ou seja, um próton, e aqui também possui um próton, ou seja, um próton é um hidrogênio. Tá? Por ele ser leve, é aplicada uma força, e essa força vai fazer com que esses dois núcleos eles fundam, tá? E uma vez fundindo, eles vão liberar energia nuclear também, certo? Diferente da fissão, mas também vai liberar energia nuclear. E vai liberar dois produtos dessa reação. Um deles é o hélio, tá? Que é o gás nobre, o elemento 2 da periódica, e o outro é o nêutron, tá vendo? O nêutron é uma das partículas que está dentro do núcleo. Eu mencionei que o nêutron possui carga neutra, agita o outro. Então isso é fusão nuclear, fundir núcleos atômicos. Aqui tem duas fotos de fusão nuclear, dois reatores diferentes, tá? Ambos são de fusão, porém eles usam métodos diferentes de fundir os átomos. Esse primeiro reator aqui é um reator Tokamak, que é uma sigla russo, e significa campo toroidal, tá? Nome estranho, mas basicamente é um campo magnético que confina a reação de fusão. Essa foto aqui foi tirada no único reator de fusão que o Brasil possui, tá? No IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, que está lá na USP, em São Paulo. Atualmente está desativado. E esse reator aqui é um reator de confinamento inercial. Eu vou explicar mais para frente, mas significa que ele usa a inércia das partículas para se autoconfinar. É um reator bem diferente desse aqui, ele está numa forma circular, e esse reator aqui tem vários desse tipo, mas que é encontrado principalmente na Europa. Tá? Essa foto aqui é a foto dentro de um reator de confinamento inercial, tá? Desse tipo de reator aqui. E aqui está havendo fusão nuclear, e aqui volta essa bola e essa coloração toda é o plasma. Tá? O plasma é o quarto estado da matéria. A matéria possui aqueles estados que nós conhecemos, sólido, líquido e vapor. O
combustão no gás, na verdade é vapor. Mas na verdade ela tem um quarto estado, não é muito comum, é muito raro, mas na Terra naturalmente nem existe, que é o plasma. Seria o plasma no estado mais quente da matéria. Bem? E para haver fusão, vai com certeza haver na plasma. A fusão ocorre dentro desse plasma. Não necessariamente porque tem plasma tem fusão, mas necessariamente tem, onde tem fusão tem plasma. Né? Grandes bolas de plasma são as estrelas, tá? O próprio Sol. O Sol é uma grande usina nuclear de fusão. Bem? Então, o que acontece nas estrelas é exatamente isso, a fusão de um gás, no caso o gás hidrogênio, nesse processo de fusão surge o gás hélio e o Sol é uma grande bola de plasma. Franz Bohr foi o criador do primeiro modelo de reator nuclear de fusão em escala pequena e o seu contemporâneo viveu um pouco mais tempo que ele, é o Robert Wirth, foi quem aperfeiçoou o projeto. O próprio Franz Bohr foi quem criou a famosa televisão de tubo, CRT. Ele não é muito conhecido, mas o invento dele é conhecido no mundo inteiro. Esses são dois projetos de um reator de fusão. O primeiro foi idealizado pelo Franz Bohr e o segundo pelo Wirth. Tá? Parecem complexos, né? Eles têm um funcionamento interessante, mas o tamanho deles é o mais interessante de tudo. Provavelmente do tamanho da palma da sua mão. Tá? Provavelmente, com certeza, também da sua palma. Pequeno, extremamente pequeno. Vocês já vão entender por que são tão pequenos. Aqui tem a foto de dois reatores de fusão desse modelo que o Franz Bohr criou, já terminados, tá? Câmeras de metal, aço inox. Aqui dentro do grid de aceleração. Vocês vão reparar que o fusor de demonstração tem o mesmo princípio de funcionamento. E para discutir a diferença entre fusão e indução, precisa entender também como que a fissão ela é aplicada atualmente. Eu vou repetir de novo, a fissão é o único método de energia nuclear que existe atualmente para gerar energia. Tá? Isso aqui é uma planta de energia nuclear de fissão. Basicamente aqui existe o chamado vaso. Aqui dentro ocorre a reação com o urânio, ou seja, o fissionamento, a divisão dos núcleos de urânio, que libera energia nuclear em forma de calor. Esse calor esquenta a água, e essa água gera um vapor que vai rodar turbinas, e as turbinas vão gerar energia, né? No gerador vão gerar energia elétrica. E o vapor vai ficar circulando, gerando a turbina, o resto do vapor vai evaporar. Então, você já viu, provavelmente todo mundo já viu uma foto de como uma usina nuclear, certo? Existe essas grandes chaminés. O que sai daqui é vapor, ou seja, não existe gás tóxico, diferente das indústrias, por exemplo. E para ter uma noção clara de como funciona, quais são os princípios e como ocorre a fusão, tem uns parâmetros básicos para você entender. Esse nome estranho é o primeiro deles, a barreira de Coulomb. Não sei se quem está no terceiro ano, ou estudo física, já deve conhecer o que é a barreira de Coulomb. Coulomb basicamente falou que ele usou a máxima que opostos se atraem e os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, esse princípio foi utilizado na física das partículas também. Eu mencionei que o núcleo é positivo e os elétrons são negativos no começo. Se você tentar pegar núcleos positivos de carga positiva e tentar fundir eles com pouca força, você não vai conseguir, porque são de carga positiva, eles vão se repelir, certo? A reação dela vai parar. Tá? A reação precisa daqueles 4 princípios que eu apresentei. Se um desses princípios for distorcido no processo prático, vai acontecer que a reação ela vai parar. Tá? Qual que é o risco de explosão da fusão? Nas condições de reator, certo, não é possível explodir algo que necessita vácuo. Pode ser que imploda o vácuo, mas explodir, né? Então, e se a reação parar, o que acontece? Se a reação parar, para de produzir radiação. A radiação ela só vai estar sendo emanada conforme o reator. Sabe o que é isso aí? Impureza, óleo provavelmente. Tipo essas frescagens todas. Já some. Então, você abrir a lente para captar mais luz, é melhor? Ou tá bom?
Nós temos dois cursos de extensão que é partida. Dois cursos de assistência à apresentação deles ainda. Agora você já vai lá. Então, tem várias classes que a gente tem a obrigação de entrar,